E aí, meu povo, bora lá, gente. Último grupo de plantas dentro do reino Plantae. Angiospermas, tema da nossa aula de hoje. Nós já vimos, pessoal, briófitas, vimos pteridófitas, gimnospermas e agora justamente o último grupo, angiospermas. Se inscreve aí no canal, faz um comentário e curte no finalzinho dessa aula. Então, pessoal, direto ao assunto aqui é assim. Olha para cá. Primeira característica das angiospermas, são plantas dominantes, são plantas mais evoluídas. Perfeito? Uma outra característica que é importante a gente já falar é que elas se apresentam em diferentes formas. Você vai ter espécies de angiospermas que são de pequeno porte, como por exemplo as plantas herbáceas, os capins. Nós temos plantas arbustivas também fazendo parte das angiospermas, plantas trepadeiras que normalmente estão presentes em suportes estruturais, plantas arbóreas, como por exemplo as árvores, que aí nesse caso são angiospermas de grande porte. Beleza, gente? Então são as plantas mais conhecidas no nosso dia a dia. A gente tende a ver muito mais angiospermas do que qualquer outra representante dos grupos que a gente estudou anteriormente. Então olha para cá. Onde ocorrem essas plantas? Ora, ocorre no solo, ocorre também na água, existem plantas presentes na água, certo? Angiospermas aquáticas. Existe também angiospermas, como por exemplo as orquídeas, bromélias, que vivem sobre outras plantas, por exemplo, sobre outras árvores, na copa de árvores, certo? Sendo inquilinas. E também existe, como por exemplo os cipós e tantas outras espécies aí de parasitas, plantas que vivem sobre outras, mas parasitando, e não apenas como inquilina. Então é bem diverso aí os locais onde a gente pode encontrar angiospermas. Beleza, gente? Então bora lá, vamos avançando. São plantas logicamente vasculares, então são plantas que possuem vasos condutores, assim como já foi nas gimnospermas e também lá nas pteridófitas, sendo o primeiro grupo de plantas vasculares. Beleza? A origem, elas possuem origem monofilética. Elas são originadas a partir de um só grupo de plantas ancestrais. Beleza? Então são monofiléticas. Próxima característica. Essa é extremamente importante. Presença de flores, como sendo órgão reprodutor ou reprodutivo, e presença de frutos. Aqui vou até colocar, incrementar ali. São novidades evolutivas. Importante a gente colocar. É o que diferencia elas de outros grupos. A gente vai ver que essas novidades evolutivas nós chamamos de apomorfia, uma característica muito exclusiva que separa esse grupo, que caracteriza ele em relação aos outros. Então vamos lá, vamos avançando. Acompanha aqui. Classificação das angiospermas. As angiospermas compreendem o filo Magnoliophyta. Esse é o nome do filo na qual elas estão presentes, elas pertencem. E aí, gente, tem outro nome chamado de Antófitas, que vez ou outra alguns autores também colocam como sendo filo Antófita, certo? Mas o nome hoje mais atualizado seria esse aqui. Divisão. Antigamente se dividia as angiospermas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Só que o que é que acontece? Se descobriu mais recentemente, e aí, gente, essa questão de taxonomia, a gente não vai se aprofundar, não há necessidade, porque isso vem sendo mudado com o passar dos anos. Mas mudou-se essa divisão. Não é mais somente monocotiledôneas e dicotiledôneas. Hoje a divisão ocorre desta forma. Elas são divididas em monocotiledôneas, beleza? E as dicotiledôneas existem dois grupos. É como se as dicotiledôneas fossem subdivididas em eudicotiledôneas. Esse eu significa, pessoal, verdadeira. É como se fossem as dicotiledôneas verdadeiras, as mais conhecidas.
e existem as dicotiledôneas basais. Houve essa divisão nas dicotiledôneas porque se descobriu que elas são formadas, melhor dizendo, elas são descendentes de grupos diferentes e não de um mesmo grupo ancestral. Por conta disso, se subdividiram. Beleza? E aí é importante dizer que as monocotiledôneas e as dicotiledôneas verdadeiras, chamadas eudicotiledôneas, elas correspondem a 97% mais ou menos das espécies de angiospermas. Os outros 3% restantes compreendem justamente as dicotiledôneas basais. Essas dicotiledôneas basais, que antes não se falava, nós temos como exemplo as ninféias, que são plantas aquáticas, as magnólias, está aí na tela elas para vocês, a fruta do conde, né, a pinha, em algumas regiões é chamado de pinha, que também está na tela para vocês. Todas essas têm traços mais ancestrais, digamos assim, traços mais basais. A palavra basal já significa isso. Perfeito? Já as eudicotiledôneas, a maioria das plantas que a gente conhece. A gente tem cacto, tem uva, tem castanheira, sei lá, pau-brasil e tantas outras espécies aí de plantas. Monocotiledôneas são o milho, a cana-de-açúcar, a grama. A gente vai ter uma aula especificamente somente sobre monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Seja as basais, seja as eudicotiledôneas, as verdadeiras, digamos assim. Então, bora lá, avançando aqui, pessoal, reprodução. Primeiro ponto, órgão reprodutivo corresponde à flor. Lá nas gimnospermas, o órgão reprodutivo delas corresponde aos estróbilos. Aqui a reprodução acontece toda onde? Justamente na flor. Beleza? Segundo ponto, as sementes aqui são protegidas. Protegidas por folhas chamadas de carpelos que se transformam na estrutura chamada de fruto. E é esse fruto que vai proteger as sementes com o embrião lá dentro. Já nas gimnospermas, não esquece, as sementes eram nuas, lembram disso? Sementes que eram desprovidas do fruto. Não havia nada protegendo elas. Ok? Bora lá. Podem ser monóicas ou dioicas. Os elementos que vão participar do processo reprodutivo das angiospermas são os elementos férteis da flor. Quem são esses elementos férteis? Aqui para vocês, gineceu e androceu. O gineceu corresponde ao conjunto de carpelos. Já o androceu corresponde ao conjunto de estames. O gineceu, com os carpelos, vai ser justamente a parte feminina. E o androceu vai corresponder à parte masculina. Perfeito? Então, observe nessa explicação aí na tela a diferença entre gineceu e androceu. Quem são os elementos que formam o gineceu e quem são os elementos que formam o androceu. Isso é importante para entender o ciclo, as etapas reprodutivas das angiospermas. Então, estou colocando aí para vocês essa explicação agora. Então, pessoal, nós temos aqui o androceu correspondendo à parte masculina e o gineceu correspondendo à parte feminina. O androceu, como a gente acabou de falar, ele consiste num conjunto de elementos férteis que nós chamamos de estames. Então, nós temos aqui na ilustração um estame e outro estame justamente aqui. Dependendo da espécie, pessoal, pode haver, logicamente, mais de 2 estames, certo? Então, olha só, em cada estame nós temos uma estrutura aqui, uma haste verticalizada chamada de filete, e na porção superior desse filete aqui, nós temos uma região mais dilatada chamada de antera, aqui de amarelo. É na antera onde há a formação dos grãos de pólen. E esses grãos de pólen vão conter dentro deles justamente o gameta masculino. Partindo para a parte feminina, o gineceu, nós vimos também que o gineceu consiste no conjunto de
elementos férteis chamados de carpelos que, quando se sobrepõem, formam toda essa estrutura aqui em forma de vaso, ó, que nós chamamos de pistilo. Cada pistilo tem na sua porção superior uma região chamada de estigma, uma região rica em substâncias aqui açucaradas. Abaixo do estigma, nós temos uma região daqui para cá, mais ou menos, olha só, chamada de estilete, essa região tubular. Nós chamamos de estilete. E nessa parte aqui inferior, toda essa parte aqui, acompanha o cursor, nós temos o ovário. Lá dentro do ovário, olha para cá, nós temos o óvulo. Cuidado que o óvulo não consiste no gameta feminino. O óvulo ele é o gametófito. O gameta feminino é a oosfera que está aqui dentro. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, nas etapas do ciclo reprodutivo. Perfeito, gente? Então, no ciclo reprodutivo, a gente vai ver que o grão de pólen aqui, que é o gametófito masculino, ele vai transportar, por ação do vento ou de insetos, né, ele vai transportar o gameta masculino até a região do estigma, com as substâncias açucaradas aqui. Esse grão de pólen ele fica impregnado aqui nessa região do estigma, vai se formar o tubo polínico que vai transportar o gameta masculino, os gametas masculinos, até lá dentro do óvulo, onde vai haver a fecundação com a oosfera e vai haver também outros eventos reprodutivos. Então, basicamente, tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes nas etapas reprodutivas, perfeito? É importante ressaltar, pessoal, que a gente vai ter uma aula somente sobre morfologia de flor. A gente aqui está trabalhando só os elementos férteis, mas existe aqui, olha só, as sépalas, existem as pétalas, que a gente vai ver numa aula específica, o receptáculo, perfeito? Importante também dizer que aqui nós temos uma flor masculina, porque só tem o androceu, só tem estames, e aqui eu tenho uma flor somente feminina, porque somente tem o gineceu, com os carpelos aqui formando as estruturas que nós falamos, ok? Agora, pessoal, olha só essa ilustração aqui, essa flor. Existem estames aqui, olha, um estame aqui, depois vem esse. São 6 estames aqui, né? Então você tem a presença do androceu e você também tem a presença do pistilo. Lembra que eu acabei de falar o pistilo em forma de vaso, né? Contendo o estigma lá em cima, contendo essa região do estilete, o ovário com o óvulo. Então, nós temos aqui a presença também do gineceu, a parte feminina. Então, numa mesma flor, muita atenção com isso, pessoal. Numa mesma flor, eu tenho os estames, correspondendo à parte masculina, androceu, e eu tenho o pistilo aqui, correspondendo à parte feminina, o gineceu. Numa mesma flor. Quando isso acontece, nós temos essa flor como sendo uma flor hermafrodita. Enquanto nós vimos que existe flor masculina somente com androceu, vimos agora há pouco, vimos a flor feminina somente com gineceu, quando há a presença dos dois, nós temos uma flor hermafrodita. Muito importante saber isso. Então, bora lá. Esses elementos, pessoal, eles vão ser importantes justamente no ciclo reprodutivo. E aí a gente vai entender esse ciclo reprodutivo a partir de etapas reprodutivas. Então eu vou me afastar, vocês vão dar o print, e aí eu vou jogar um vídeo aí onde eu explico todas essas etapas reprodutivas aqui, até a formação lá do embrião. Beleza? Deem um print aí. Então bora lá, pessoal, vamos entender agora a reprodução nas angiospermas. Vamos entender primeiro androceu, parte masculina, depois gineceu. Então olha para cá. Primeira coisa, o androceu, nós vimos agora há pouco, corresponde ao conjunto de estames. Esses estames, pessoal, são justamente os microesporófilos aqui nas angiospermas. Começou com micro, significa o quê? Esporófilos masculino. Perfeito? Não esquece isso, assim como a gente viu lá nas gimnospermas. Então, em cada estame, no caso, em cada microesporófilo, nós temos lá em cima a antera, e dentro desta antera, olha para cá,
nós temos 4 compartimentos. Cada compartimento desse é chamado de microesporângio. Esses microesporângios, eles são diploides, 2 N's, certo? E esses microesporângios também são chamados, está na tela para vocês aí, de sacos polínicos ou androsporângios. Às vezes nas questões vem com esses nomes, atenção, beleza? Dentro desses microesporângios nós temos, olha para cá, gente, uma célula chamada microesporócito. Também o quê? Os microesporócitos são diploides do mesmo jeito, beleza? E aí o que é que acontece? Esse microesporócito, ele também é chamado, olha o lembrete aí na tela, de célula-mãe do grão de pólen, beleza? A gente vai entender justamente porque ela gera o grão de pólen a partir dela. Então olha para cá. Cada célula-mãe do grão de pólen ou cada microesporócito sofre meiose, olha para cá, gerando dentro do microesporângio, olha só, 4 células que são haploides, certo? Cada célula dessa haploide é chamada de micrósporo. Então, observem que aqui eu tenho 4 microesporângios e contendo em cada um 4 micrósporos, que já não são diploides, são células o quê? Haploides, beleza? E aí, gente, preste atenção. Vou pegar um micrósporo desse. Em cada micrósporo desse vai o quê? Sofrer mitose, gerando 2 células aqui, uma célula menor, chamada célula generativa, e outra célula maior, a célula do tubo, certo? Essas células são, logicamente, haploides, porque vieram dos micrósporos. Elas são envolvidas aqui por um envoltório protetor, e o conjunto desse envoltório protetor com essas 2 células, a generativa e a célula do tubo, nós temos formado nesse exato momento aqui o grão de pólen. E atenção agora, o grão de pólen nas angiospermas corresponde ao gametófito. No caso, ele é o microgametófito, ou gametófito masculino. Também está aí o lembrete, certo? E vou colocar aqui, de tão importante que é essa informação, microgametófito, certo? Então, o grão de pólen está, nesse exato momento, formado. Perfeito? Entendemos aqui a formação do grão de pólen na parte masculina. Vamos para a parte feminina, pessoal. Na parte feminina, nós temos os carpelos formando o gineceu. Esses carpelos, pessoal, correspondem, consistem justamente nos megaesporófilos. Começou com mega, significa que são os esporófilos da parte o que, gente? Feminina. Vamos colocar aqui. Perfeito? Entendido isso? Então, olha só. No ovário, na região do ovário, nessa região da base, está presente lá os óvulos posicionados, dispostos de diferentes maneiras. A gente vai ter uma aula só sobre morfologia de flor, entendendo melhor isso aqui. Mas tudo, reprodutivamente falando, acontece dentro do óvulo. Então eu amplio o óvulo para cá, ó. Isso aqui é o óvulo. Dentro do óvulo existe um megaesporângio diploide, todo preenchido por nucelo, que é uma região rica em nutrientes, também diploides. Então toda essa região do óvulo, nós temos o megaesporângio. Dentro desse megaesporângio, atenção, tá aqui, ó, tem uma célula chamada de megaesporócito, uma célula diploide, e ela também é chamada de célula-mãe do megásporo, tá aí na tela como lembrete. Esse megaesporócito diploide vai sofrer meiose, e ao sofrer meiose, ele vai gerar 4 células aqui haploides. E aí, gente, o que é que vai acontecer nesse momento? Na região aqui mais inferior do óvulo, existe uma abertura chamada de micrópila. As 3 células haploides aqui que se formaram na meiose, próximo da micrópila, vão simplesmente se degenerar, vão desaparecer. E aí o óvulo vai ficar apenas com a célula haploide, chamada agora de megásporo funcional. Perfeito? O que é que vai acontecer com esse megásporo funcional? Olha para cá. Ele vai sofrer. Na verdade, ele não. O núcleo dele, ele vai aumentar
de tamanho, e o núcleo vai sofrer várias sucessivas mitoses, formando 8 núcleos, 4 mais na região superior, oposta à micrópila, e 4 núcleos vão se posicionar próximo dessa micrópila. Esses núcleos, atenção nesse momento que é extremamente importante, estes 8 núcleos vão sofrer uma disposição, um rearranjo dentro do óvulo. Eles vão se posicionar de diferentes maneiras, formando justamente essa estrutura aqui dentro do óvulo. E aí o que é que nós vamos ter? 2 desses núcleos, olha para cá, vão se posicionar na região central. São chamados de núcleos polares, são haploides. 3 desses núcleos vão se posicionar lá na parte superior. E aí eles vão, cada um desses núcleos aqui, vão sofrer uma individualização, vão formar suas membranas, formando 3 células, chamadas de antípodas. Então, tem-se as 3 antípodas aqui, 2 núcleos polares, atenção, esses núcleos não têm a membrana em torno deles, e aqui embaixo, 3 núcleos vão se posicionar próximo da micrópila. Desses 3 núcleos próximos da micrópila, nós temos 3 células formadas, individualizadas, onde as duas das pontas são chamadas sinégides, haploides também, e a célula do meio, atenção para a célula do meio, essa célula é chamada de osfera. Está aí na tela para vocês. A osfera corresponde ao gameta feminino. Vou reforçar isso aqui também. A osfera corresponde ao gameta feminino. Mas, Afonso, tu não falou aqui no grão de pólen onde está o gameta masculino. O gameta masculino vai se formar depois, certo? Ele se forma a partir da célula generativa. A gente vai ver a partir daqui para frente. Perfeito, gente? Então, a osfera está formada. Todo esse conjunto aqui, nós chamamos de saco embrionário. Corresponde justamente, atenção, ao megagametófito. Certo? No caso, o gametófito feminino. Está aqui para vocês, certo? E está aí na tela também. O megagametófito corresponde ao saco embrionário aqui. Constituído, vou deixar isso bem direitinho para vocês aí, gente. Constituído de 7 células, não são 8, são 7. 3 células em cima, chamadas de antípodas, acabamos de falar. 3 células embaixo, a osfera com as sinégides, dá um total de 6. 6, cuidado que esses 2 núcleos aqui você não considera cada uma célula não. Esses 2 núcleos, a membrana deles está aqui, ó. Então você tem, resumindo, 7 células. 3 em cima, com mais 3 embaixo, 6. E essa célula grande aqui, ó, todinha, com os 2 núcleos no centro, você tem a 7ª célula. Então o megagametófito tem justamente 7 células aqui. Perfeito, pessoal? Formado o gametófito feminino, no caso o saco embrionário, contendo a osfera como gameta feminino, e formado o gametófito masculino, no caso o grão de pólen, nós temos o cenário ideal para que ocorra a reprodução propriamente dita. E aí o que é que acontece? Na natureza ocorre a polinização. Seja pelo ar, por insetos, a gente tem uma aula só explicando os tipos de polinização. E aí, a polinização consiste na transferência do grão de pólen lá das anteras nos estames, essa transferência para justamente a parte feminina aqui na região superior, chamada de estigma. Então o grão de pólen cai aqui no estigma, esse estigma está cheio de substâncias açucaradas, esse grão de pólen meio que absorve essas substâncias açucaradas, e aí o que é que acontece? Presta bem atenção nos fenômenos aqui. Essa célula generativa menor aqui, o núcleo dela se divide por mitose, forma esses 2 núcleos haploides. E essa célula do tubo, ela vai simplesmente se prolongar, por isso que o nome, célula do tubo, ela vai formar esse tubo aqui chamado tubo polínico. Esse tubo polínico vem desembocar aqui justamente na micrópila, justamente do óvulo, na micrópila, nessa região aqui, ó, nessa aberturazinha que a gente falou. E aí, pessoal, nós temos aqui, nesse momento, 3 núcleos. Esses 2 núcleos aqui,
esses dois núcleos aqui, formados pela célula generativa, nós chamamos de núcleos espermáticos. Eles vão escorregar pelo tubo polínico, eles vão descer pelo tubo polínico. E também vai descer pelo tubo polínico esse núcleo aqui, chamado de núcleo do tubo, proveniente da célula do tubo, certo? Então, os três núcleos descem. Pessoal, para onde eles vão quando eles descem no tubo polínico? Eles vão, olha só, desembocar aqui nessa célula chamada sinérgide. Todos os três núcleos vão entrar nessa célula sinérgide. Muita atenção aí. Quando eles entram nessa célula sinérgide, na sinérgide, um núcleo espermático, atenção nesses dois núcleos espermáticos, eles são os protagonistas de tudo. Um núcleo espermático desse se transfere para a região central aqui e fecunda junto com os núcleos polares. Já aconteceu uma fecundação aí. E o outro núcleo espermático vem para a célula vizinha. Ele pula para cá, para essa célula do meio. E quem é essa célula do meio? Justamente a oosfera. Acontece a segunda fecundação. É nesta segunda fecundação, aqui na oosfera, certo? Do núcleo espermático com a oosfera, que nós temos a formação do zigoto. Olha o zigoto aqui, diploide. N com N, N do núcleo espermático com N da oosfera, gera dois N's, diploide e zigoto. Então, tem-se aí o zigoto e tem-se também aqui na região central, foram três núcleos se formando. Tem-se uma célula triploide. Essa célula triploide vai se multiplicar por todo esse espaço aqui, formando um tecido extremamente importante, chamado de endosperma. Endosperma é esse tecido triploide. Todo esse espaço aqui é o endosperma. Formado, fiz questão de colocar aqui, pelo outro núcleo espermático N, com os dois núcleos polares, cada um sendo N. Então, N aqui com N, e esse outro N vai formar 3N, triploide. Beleza, gente? As sinérgides aqui acabam desaparecendo. O núcleo do tubo também desaparece, porque ele ficou na sinérgide aqui, certo? E aí fica somente o zigoto. Em volta desse zigoto está cheio de nutrientes, que correspondem justamente ao endosperma, tecido, repito, triploide. Nesse momento você tem o saco embrionário maduro. Vou colocar aí na tela. Aqui você tem o saco embrionário maduro. A partir de agora, do próximo vídeo, a gente vai explicar, fixa bem isso aqui. Eu vou colocar esse saco embrionário maduro, iniciando dele, para vocês entenderem a formação do embrião e a gente finalizar todo o assunto de reprodução. Beleza? Vamos para o próximo vídeo. Dei um print aí. Então, pessoal, bora lá, vamos finalizar a nossa aula. Então, olha só. Após aquelas etapas que a gente viu agora nesse vídeo anterior, a gente agora vai entender a formação do embrião e da semente. Então, o zigoto diploide, ele foi formado a partir da fecundação, nós vimos agora há pouco, e além do zigoto, o endosperma, todo esse tecido aqui cheio de células desse tipo triploide, esse endosperma ele também foi formado a partir de uma fecundação. Lembra que a gente falou? Houve uma dupla fecundação, certo? Esse endosperma, não esquece, ele é um tecido nutritivo, tá aqui para vocês. Cheio de nutrientes que vão ser fornecidos ao embrião durante o desenvolvimento dele. Perfeito? E falar em embrião, como é que esse embrião surge? Esse embrião surge a partir do zigoto. O zigoto é uma célula só diploide, mas a partir do momento que ele se divide por mitose, formando duas células, depois 4, 8 e assim vai, você tem, a partir da primeira divisão, você considera como sendo o desenvolvimento embrionário iniciando aí, certo? Então, quando o zigoto forma várias células, você tem um embriãozinho já formado, e aí ocorre o seguinte, forma-se uma estrutura mais próxima da região da micrópila, colado com o embrião aqui, chamada de suspensor. Essa estrutura aqui, olha só, dá o zoom aí. E essa estrutura aqui de cima, cheia dessas célulazinhas aqui embrionárias, é o corpo do embrião propriamente dito. É o embrião ali presente, certo? Mas, Afonso, para que serve esse suspensor?
Nas pteridófitas e gimnospermas, esse suspensor ele empurra esse embrião, esse corpo do embrião aqui para o centro, certo? Aqui nas angiospermas, o suspensor também ajuda, auxilia nesse empurrar do embrião aqui para o centro, mas além disso, esse suspensor ele tem a função de produzir hormônios, como por exemplo a giberelina, que ajuda no desenvolvimento embrionário, como também esse suspensor ele também vai auxiliar na nutrição do embrião, certo? No fornecimento de nutrientes ao embrião. Perfeito? São algumas funções dele importantes. Beleza? E aí o que acontece, gente? Você tem, né, o embrião se desenvolvendo, o endosperma aqui triploide, e você tem, ó, não vamos esquecer, o integumento. Se tiver esquecido, volta no vídeo lá anterior. Integumento, certo? E aí você tem o óvulo se desenvolvendo. Esse óvulo aqui, gente, vai chegar um ponto que ele vai se tornar maduro e esse embrião também, ó, ele vai crescendo, ele vai se tornando maduro. Então, quando você tem o embrião já maduro dentro de um óvulo maduro, todo esse espaço aqui sendo óvulo maduro, esse integumento que eu falei aqui, ó, esse integumento diploide, ele começa a sofrer transformações. Esse integumento, nessas transformações, ele vai gerar uma casca. E essa casca, formada pelas transformações do integumento, é o que nós chamamos a casca da semente. Então você tem a semente formada em que momento? No momento em que o embrião ele está maduro, o óvulo está maduro, né, com o endosperma aqui, com os nutrientes, tudo, e no momento em que o integumento ele se transforma numa casca rígida, numa casca dura. Até então o integumento ele não é tão duro, tão rígido, mas aqui sim, quando forma a semente. E aí, gente, a semente, a gente vai ver a morfologia da semente, do embrião, a gente vai ver as partes dela lá nas aulas de morfologia vegetal, depois junto com fisiologia vegetal. Perfeito, pessoal? Então aqui o intuito é entender o ciclo até a formação da semente. Beleza? Então a gente finaliza. Um abraço a todos e assista os próximos vídeos.